Então, pessoal, eu não falei para vocês que para você conectar na internet você não precisa do sinal? Você não precisa do sinal 5G, 4G, Wi-Fi, que seja, né? Oh, achei o sinal, aí você conectou. O sistema imune também, para poder reagir contra o patógeno, precisa identificar o sinal do patógeno para poder fazer a reação. Mas como que você aqui no celular, como que você detecta o sinal 5G, o sinal 4G, o Wi-Fi, que seja? Como você detecta? Você tem receptor aqui dentro. Você tem uma antena. Tem que ter uma antena aqui para poder detectar. Não é? Se você não tem o receptor aqui dentro, você não detecta o sinal. O sistema imune é a mesma coisa. Se você não tem um receptor, você não detecta o sinal do patógeno. Nossa imunidade inata possui receptores. E onde estão esses receptores, pessoal? Simples. Eles só precisam estar em dois locais. Você precisa ter receptor de patógeno circulando no sangue. Você precisa proteger o sangue. E você precisa ter receptor aonde? Nas células. As células da imunidade inata que estão nos tecidos, prontinhas esperando o patógeno para invadir. Você precisa ter antena ali, para elas poderem detectar o patógeno. Se o patógeno cai no sangue, aí você precisa ter receptor no sangue. Então, existem receptores que são solúveis, que eles estão nadando no sangue, e existem receptores que estão nas células, tá? Vamos olhar os que estão no sangue, só por um exemplo, tá? Porque isso aqui é fabuloso, tem um monte de tipo de receptor da imunidade inata. Vamos olhar os que estão no sangue. Por exemplo, existe uma família de receptor chamado pentraxina, tá? Esse nome pentra, ele vem de penta. Tem esse formato de estrela, assim, de 5 pontas, né? Ou estrela do mar, né? Elas têm literalmente esse formato. As pentraxinas, um exemplo clássico da pentraxina é a proteína C reativa, a CRP. Você vai dosar a proteína C reativa quando você está com suspeita de infecção, o médico pede para você fazer o exame de sangue. Como é que está a CRP ali? Como é que está a proteína C reativa? Ah, está alta. Por que você tem isso lá no sangue, pessoal? A proteína C reativa, olha o que ela faz. A gente não falou que os patógenos possuem esses padrões moleculares, esses pumps que o sistema imune detecta? Esse é um receptor que detecta pump. Ó, a proteína C reativa, ela se liga nesse pump aqui dessa bactéria chamada fosforilcolina, tá? É típico, está expresso ali na superfície do patógeno. E ela se liga, ela tem alta afinidade, isso ela gruda ali. Ela gruda. E quando ela gruda é como se fosse você está montando um Lego. Você coloca uma pecinha de Lego, aí você tem afinidade para colocar uma outra coisa ali. Que outra coisa? Um outro receptor que está no sangue, que é da família complemento, tá? Existe uma família de proteínas de receptores que estão no sangue chamada complemento. Esse é o nome da família, né? Mas um componente é chamado de C1q. Muito importante esse fator. Ele está ali nadando no sangue e ele tem alta afinidade a essa pentraxina, a essa proteína C reativa quando ela liga no patógeno. Olha só, começa a formar um complexo. Ó. O C1q, ele liga nessa proteína C reativa lá no patógeno. Quando você tem essa estrutura, o que acontece? Você está pronto para poder ativar outras coisas ali. Essa proteína C1q, por exemplo, quando ela liga na proteína C reativa, ali no patógeno, ela vai ativar outros elementos que estão ali ao redor, vindo do sangue também, outros receptores, por exemplo, o C3 é um fator, ele vem também da família do complemento, ele vai ser quebrado em C3b, aí forma essa boquinha do come-come, né? Sabe, tá vendo aqui, olha? Parece um come-come, ele começa a englobar aqui também outras partes do patógeno e vai circundando aqui o patógeno em diferentes partes. A gente costuma falar que está colocando essas bandeirinhas, que são sinais assim, bandeirinhas, né? Na verdade, esse patógeno parece mais uma salsicha e você está colocando um monte de mostarda ali. E quem não gosta de hot dog, né? Tá, tá parecendo uma salsicha com mostarda. Quem vê isso aí tá doido para comer esse hot dog. Quem é? O macrófago. O macrófago fagocita, ele gosta de comer patógeno. E quando ele vê um patógeno com mostarda, ele vai comer na hora. A gente chama assim esse processo, olha, de proteína C1q, colocando um monte de mostarda ao redor do patógeno, a gente chama de opsonização. A gente está opsonizando o patógeno. A gente está colocando ali marcação para poder atrair célula fagocítica, fagócito, que faz fagocitose, para poder comer o patógeno. Vai engolir o patógeno, vai destruir o patógeno, vai mastigar, quebrar, digerir e pôr para fora. É assim que se elimina o patógeno. Mas se não tem célula fagocítica ali, se não tem célula para comer essa salsicha,
que o C1Q faz? Ele também tem um outro mecanismo de morte. Olha o que ele faz. Ele induz, que ele vai pegando do sangue outros componentes dessa família de complemento que eu falei, que também são receptores, né, da imunidade inata, que estão lá solúveis no sangue, vai pegando alguns outros desses fatores complemento e vai formando aqui essa estrutura chamada MAC, né, que do inglês é Membrane Attack Complex, que é um complexo de ataque à membrana. Tá? Complexo de ataque à membrana de quem? Membrana do patógeno. O patógeno também tem uma membrana. Se você forma um complexo de ataque ali, ele vai fazer buraco ali no patógeno. Esse patógeno, olha só o que acontece, ele explode. Ele explode, pessoal. Tá? Ele literalmente tá dando uns tiros ali no patógeno, está destruindo o patógeno, fazendo lise. Tá? Proteína C1Q forma um complexo de ataque à membrana para destruir o patógeno. Se você não tem célula fagocítica para poder eliminar, você quebra o patógeno ali mesmo no sangue. Lindo isso. Mas patógeno ainda assim consegue infectar, pessoal. Porque esses mecanismos vão destruir um ou outro. Vai passar patógeno lá desapercebido e vai infectar tecido. E quando isso acontece, a gente vai precisar da imunidade celular. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui são exemplos dessa via clássica aqui do complemento, tá? O sistema complemento é um sistema do nosso sangue que tenta neutralizar o patógeno. Existem diferentes vias, tá? Existe a via da lectina, existe essa via clássica, a via alternativa. A gente vai discutir isso depois numa outra aula mais a fundo. Isso é uma breve introdução, mas bem interessante, né? Mas vamos lá. Isso não é suficiente para matar o patógeno. O patógeno vai... Tem um ou outro, você tem bilhões lá de bactérias, tem tantas bactérias circulando, uma ou outra vai escapar. Uma ou outra escapando, vai entrar no tecido, vai infectar o tecido. Aí o que acontece? Você vai precisar das células da imunidade inata lá no tecido para poder dar conta desse patógeno. Quem são elas? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, mastócitos, natural killer, eosinófilo, basófilo, está tudo ali, tá vendo? Então vamos discutir um pouquinho, porque essas células também vão precisar de receptores, né? Receptor para detectar o sinal do patógeno. Sem receptor, elas não vão ver os patógenos. Elas são cegas, pessoal. Elas não têm olhos. Tá? Não é igual a gente. Você consegue detectar o inimigo só de olhar para o inimigo. Então, elas não funcionam dessa forma. Células não possuem olhos. Elas são cegueta. Elas cheiram. Elas têm receptor nas narinas que detecta o cheiro do patógeno. É assim que elas funcionam. Tá? Então, ó. Esses receptores nas células, eles estão tanto na superfície da célula, para detectar o patógeno antes do patógeno entrar na célula, mas se eventualmente o patógeno escapa do receptor de cima e acaba entrando na célula, as nossas células também têm receptores dentro. Células do sistema imune inato são muito inteligentes. Então, os receptores para esses pumps, padrões moleculares associados a patógenos, estão tanto na superfície da célula quanto no interior da célula do sistema imune inato. A gente vai ver só alguns exemplos, tá? Essa aula introdutória é para facilitar as coisas para vocês entenderem. Então vamos lá. Existem diferentes famílias de receptores da imunidade inata. Diferentes famílias, tá? A família mais estudada é a família Toll-like receptor, a TLR, que é o prêmio Nobel, pessoal. Quando esse negócio foi descoberto, quando os cientistas descobriram o primeiro tipo de receptor que ativava, que captava o sinal do patógeno, o primeiro receptor que capta o sinal do patógeno é o TLR. Primeira parte do prêmio Nobel. Lá pro Bruce e pro Jules, né? Toll-like receptor. Esse receptor Toll, ele está expresso na superfície da nossa célula do sistema imune e ele vai detectar, por exemplo, o lipopolissacarídeo, a gente chama de LPS, né? O lipopolissacarídeo, ele está expresso na membrana de bactérias gram-negativas. São muito tóxicas, essas bactérias gram-negativas são muito nojentas, sabe? Muito virulentas, são muito patogênicas. Então, elas expressam esse negócio assim, né? E tem alta afinidade com esses Toll-like receptors. É lindo, pessoal, né? Então a gente tem um receptor que detecta isso aí, tá? Para poder ativar a nossa célula. Bom, mas e se a célula invadir? A gente tem outro tipo de receptor Toll
que fica dentro da célula, que funciona mais como um sensor, não é bem um receptor, não precisa encostar direto, né? Mas simplesmente detecta coisas ao redor. Você conhece o alarme de fumaça, que geralmente tem nos apartamentos, nos estúdios, né? Tem detector de fumaça, né? Ou detector de incêndio. E detecta quando o fogo está perto, ou quando a fumaça está ali, ele começa a apitar. A gente tem o receptor Toll-like receptor, ou esse receptor Toll, dentro da célula, que funciona da mesma forma. Ele começa a detectar quando aumenta a concentração de fumaça. Não. Quando aumenta a quantidade do quê? RNA e DNA de vírus. Né? Imagina que o vírus está usando a nossa célula para poder formar mais vírus. Vírus tem RNA dentro, o vírus tem DNA. Ele detecta quando o vírus está crescendo, está formando mais DNA ali, está crescendo. Ele detecta a quantidade de DNA e RNA de vírus. E ali vai ativar resposta imune. Tá? Então, funciona também como sensor. Existe um outro tipo de receptor. A propósito, existem até cerca de 100 tipos de receptores. 100 receptores diferentes. Eu não vou falar todos. Só estou dando uns exemplinhos aqui. Não vou falar todos para vocês. Existem muitos tipos de receptores contra até 1000 tipos de moléculas ou pumps. Tá? 1000. Em torno de 1000, mais ou menos. Então não tem como abordar tudo isso na aula de hoje, no nosso canal. Mas eu estou dando uns exemplos e tem mais exemplos nos livros. Vocês podem buscar mais informação depois no livro aqui do Abbas, né, de imunologia celular e molecular. Tem vários tipos de exemplos. Vou falar aqui, ó, por exemplo, ó, o receptor de mannose, né? É um receptor de açúcares especiais, né? Ele reconhece glucanas, tá? Vários fungos, né? Na parede celular do fungo tem diferentes tipos de glucanas, né? Também na da bactéria, que a gente não tem no nosso corpo, né? Então essas estruturas de açúcares, né? de glucose, né? Então essas estruturas de glucanas são expressas na parede celular, né? Dos fungos, das bactérias, e nós temos receptores para isso. Um outro tipo de receptor, acho que eu não tenho aqui no esquema, mas eu vou falar, é o N-formilmetionina, né? O receptor de N-formilmetionina. O que é isso, pessoal? Todas as nossas proteínas do nosso corpo, elas são formadas de aminoácidos, vocês sabem, né? O primeiro aminoácido de todas as proteínas é essa metionina. É a metionina. Sempre, tá? Nas bactérias também é a metionina. Toda proteína, primeiro aminoácido, metionina. Nas bactérias, o primeiro aminoácido metionina, ele vem com uma bandeirinha, com um radical formil, um CHO. Está ali grudado na metionina. Isso não acontece nas nossas proteínas, pessoal. Nas proteínas da bactéria acontece. Olha que gozado, né? Você tem um radical formil, CHO, lá grudado na amina ali da proteína, do aminoácido. E isso, pessoal, é uma bandeirinha. A gente tem um receptor para isso. Nosso sistema imune inato consegue identificar radical formil grudado em metionina de proteína de bactéria. Nunca vai detectar as nossas proteínas, porque as nossas proteínas não têm esse radical formil. Então vai reagir só quando o quê? Quando tiver proteína bacteriana. A gente tem esses receptores lindos que vão ativar também a nossa imunidade inata. E outros receptores, pessoal. Então, esses receptores identificam esses sinais. Beleza! Mas para que serve tudo isso? Para que você tem um receptor? Para que você vai identificar um sinal? Né? Bom, você tem o sinal da internet, você tem o receptor aqui. Precisa acontecer alguma coisa no celular. O que vai acontecer? Você precisa ter o sinal, o receptor, para quê? Para acessar o canal de revisões de ciências médicas e assistir o conteúdo que vai educar vocês para o resto da vida. Né? Vocês precisam do sinal e do receptor para entrar no canal aqui, assistir a nossa aula e poder compartilhar. Não se esqueça de dar o like nas aulas, compartilhar com seus coleguinhas. Fazendo isso, vocês sabem que ajuda o canal, né? Vocês sabem, né? Você sabe que todos os vídeos, todo mundo pede para vocês fazerem isso, não é à toa. Porque quanto mais vocês compartilham e geram uma dinâmica aqui no canal, no conteúdo, o canal começa a ficar ativo, o YouTube entende isso, né?
e compartilha com mais pessoas. E eu vendo que o vídeo está conseguindo ganhar audiência, eu faço conteúdos similares para crescer a audiência. Isso me ajuda a continuar o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas isso vem de graça para vocês. Então a forma que vocês conseguem sustentar esse canal é simplesmente se vocês gostam, tá? Vocês estão livres. Se vocês gostam do conteúdo, dá um like, compartilha, né? Façam perguntas, comentários, né? Toda vez que vocês estão fazendo essa dinâmica, vocês estão usando os receptores e os sinais da internet. Esse tráfego, tá? Esse tráfego dentro do celular de vocês é muito importante para crescer o canal. Na nossa imunidade, esse tráfego é importante para gerar resposta imunológica para lutar contra o patógeno. Porque não adianta nada você só detectar o patógeno ali, o sinal e o receptor, e aí fazer o quê? Você vai ter que gerar um tráfego. Esse tráfego são chamados de cascatas bioquímicas. Dentro da célula você vai começar agora a ter uma série de raios e relâmpagos que vão ativar uma série de coisas. E essa célula da imunidade inata, que a princípio estava dormindo, ela acorda. E ela começa a lutar. Olha que bonito. Um exemplo. Vamos imaginar aqui como se fosse um macrófago, tá? Macrófago, vocês sabem, uma célula de imunidade inata, está ali nos tecidos, tá? A gente tem diferentes tipos de macrófagos nos diferentes tipos de tecidos. No cérebro, os macrófagos são mais ou menos umas micróglias, né? E no fígado, por exemplo, a gente tem células de Kupffer. E assim por diante, tá? Então os macrófagos, eles têm diferentes estruturas, eles têm diferentes formatos que é para poder adaptar com os tecidos, mas tem uma função, eles estão ali grudados, esperando patógeno, né? E aí eles têm aqueles receptores, eles têm os receptores que detectam o sinal do patógeno. Olha o receptor aqui, Toll-like receptor número 4, né? O receptor Toll4, ou Toll-like receptor 4. Eu estou falando em inglês, Toll-like receptor. Receptor Toll4, tá? Toll4 detecta aquela substância LPS, lipopolissacarídeo, que tem altas quantidades em bactérias gram-negativas. Gram-negativas são terríveis, pessoal. Elas têm altas quantidades desse negócio aqui. Aí o que acontece? Ligou aqui no receptor da parte de fora da célula, vai mudar a conformação da parte interna. O receptor também tem uma parte interna, a gente chama de porção citosólica. Essa porção citosólica, que está no citosol, está submerso no citosol, ela se chama Toll-IL1 Receptor Domain. Essa região citosólica se chama TIR, domínio TIR, ou Toll-IL1 Receptor Domain, ou domínio de receptor IL1 Toll, tá? Não se preocupa com o nome, é um nome cabuloso, tá? Mas o que importa é que essa parte vai mudar a conformação. Quando você tem o receptor ligando no sinal, essa parte altera o formato e se torna... e tem uma afinidade agora para ligar com adaptadores que estão ali no citosol. Que adaptadores são eles? Por exemplo, o MID88 é um adaptador. O TRIF é outro adaptador. Eles começam a se ligar ali nessa porção citosólica e começam a criar uma estrutura ativa. Essa estrutura ativa vai começar a liberar raios de ativação de outras proteínas que a gente chama de fator de transcrição. Não se preocupem. Lembre-se, vocês estão estudando biologia molecular, a gente vai ter um curso aqui de biologia molecular também. Mas essas proteínas adaptadoras ativam esses fatores de transcrição. Fatores. Fatores são proteínas, tá? São fatores. Transcrição. O que é transcrição? Olha, já esses termos são de biologia molecular. Transcrição. Pensa. Biologia molecular. O dogma da biologia molecular. Dogma central. O DNA vira um RNA. O RNA vira uma proteína. Exato. DNA, RNA, proteína. Dogma. Fator de transcrição é o que, pessoal? É uma substância, alguma coisa que vai para o DNA para mandar o DNA transcrever o gene. Fator de transcrição. Vai DNA. Forma um RNA. Transcreve o DNA para um RNA. Transcrever é a mesma coisa que traduzir, pessoal. Por quê? Porque a célula não entende a linguagem do DNA. A célula primeiro precisa traduzir o DNA para uma linguagem que a célula entende, que chama-se RNA. Isso é uma transcrição, está transcrevendo a informação do DNA para um RNA. Agora a célula entende o RNA. O RNA vai dar a informação para formar uma proteína. Que proteína é essa, pessoal? A célula quer formar um monte de proteína. Proteínas, por exemplo, TNF, IL-1 e IL-6. São citocinas.
São proteínas efetoras. São muito importantes para a célula lutar contra o patógeno. Então vamos lá. Olha o que acontece, que bonitinho. Essas proteínas adaptadoras vão ativar fatores de transcrição que vão lá para o gene para ativar genes pró-inflamatórios. Esses genes, por exemplo, o NF-κB, né? Muito famoso. Vai ser responsável para acordar ali, para fazer um monte de citocinas. Mensagem de texto para a célula poder sinalizar. As células vão começar a induzir inflamação, liberando um monte de coisa chamado TNF, fator de necrose tumoral, IL-1, poderosa IL-1, IL-6 também, são citocinas. Isso aí começa a induzir inflamação. Isso vai causar vasodilatação. Seu vaso sanguíneo, lá no local da inflamação, onde tem o patógeno, o vaso sanguíneo começa a dilatar. Por quê? Porque dilatando, aquela rede começa a abrir e permite que células do sangue, leucócitos, infiltrem ali. Aí começa a inflar aquele negócio. Inflar, inflamação. Lindo, né? Então tá vindo por quê? Porque a célula inicial da imunidade inata reconheceu o sinal, ativou essas cascatas de energia dentro da célula, que foi lá para o núcleo e mandou produzir essas citocinas, TNF, L1 e L6. Começou a liberar isso encosta ali nos vasos sanguíneos, os vasos dilatam, né? Células endoteliais começam a abrir e começa a infiltrar ali células do sistema de defesa, você começa a ter inflamação. É por isso que você tem essa citocina, por isso que a célula produz isso. Tá vendo? Começou tudo do sinal, traduziu. Olha a importância. Células endoteliais começam a expressar moléculas de adesão que os leucócitos vindo do sangue começam a grudar ali, né? E assim por diante. Isso está vindo tudo de um sinal de fora da célula, o LPS, pessoal. Mas olha só o que acontece. Se a célula é infectada já por um vírus, por exemplo, né, a célula geralmente infecta o vírus por endocitose. Então o vírus vai estar lá dentro de uma estrutura intracelular chamada endossoma, tá? Endossomo, essa vesícula aqui. Olha que bacana. Ali dentro está fazendo o vírus está sendo degradado, está liberando material de RNA e DNA do vírus. Por exemplo, molécula de fita dupla ou fita simples de RNA e DNA do vírus. Olha só quem que a gente tem ali. A gente também tem sensores ali. Lembra que eu falei que o Toll-like receptor é um sensor? Olha só. O sensor Toll-like receptor 7, TLR7, TLR9, Toll7, Toll9, estão tudo ali, ó, na membrana do endosomo. Eles não estão na superfície, eles ficam lá de dentro. E os sensores começam a ser ativados aqui porque eles detectam esses RNAs e DNAs e eles também têm uma porção citosólica fora do endosomo. Está lá em contato com o citosol, né? O TIR, o domínio TIR, que é o domínio de receptor L1-TOL. O que acontece? Esse negócio torna-se em alta conformação com as proteínas adaptadoras, MID88 ou TRIF, e vai ativar fator de transcrição que vai para o núcleo. Ou seja, a ativação vem tanto de fora da célula quanto do interior da célula, vai ativar a cascata de sinalização que acorda os genes da célula para induzir inflamação, pessoal. No caso aqui de via endosomo, vai ativar mais o TRIF, que é aqui os fatores de interferon, né, reguladores de interferon, que vai dar um estado celular para a célula mais antiviral, tá? Pessoal, tudo isso molecularmente é para poder iniciar as nossas defesas. Mas agora que vocês estão entendendo por que funciona, como é que funciona o sinal, o receptor da célula, vamos olhar como que isso daí, na verdade, está acontecendo. Qual é a implicância disso num cenário hipotético de infecção microbiana? Por exemplo, você tem aqui os micróbios tentando infectar um tecido aqui representado pela ilha pontilhada, pela linha pontilhada. Até parece um vírus, né? Vamos pensar que pode até ser o Covid. Lá no tecido, você já tem um macrófago ali. Você nasce com eles ali no tecido. Lá no tecido. Ou no tecido. Nas células das vias aéreas, por exemplo. Você tem o macrófago. Pensa lá no patógeno com o pump dele. O padrão molecular. Agora lembra que o macrófago ele não tem olhos. Ele precisa de receptor para detectar o sinal do patógeno. Ele é cegueta, ele não tem olhos para ver o patógeno. Ele tem o quê? Receptor. Receptor. O patógeno está vindo, o receptor está captando aqui, ele ativa e come o patógeno. Olha aqui que bonito. Está comendo o patógeno. Mas na hora que ele faz isso, o que o receptor já está fazendo também? Lembra que vocês viram o exemplo do Toll? Receptor Toll-like lá da parte de fora da célula? Vai ativar o DNA dessa célula de macrófago aqui
para poder produzir citocina, para poder produzir aquelas citocinas. O que as citocinas fazem? Pró-inflamatórias. TNF, IL-1, IL-6 e IL-8. Esse negócio todo aqui começa a sair da célula, começa a ativar, vai formar um carnaval ali, né? Vai começar a recrutar a gente para dançar junto. Vem ali o mastócito. Mastócito, pessoal, ele tem esse formato cheio de vesícula aqui dentro. Parece uma panela de pipoca. Essas vesículas aqui tem de tudo ali, são chamados de grânulos, tá? Tem de tudo, tem citocina nesses grânulos, que também vai contribuir com a inflamação, mas também tem ali substância tóxica, que já começa a dar umas quebradas nos patógenos ali, começa a dar uns tiros ali, ó. Olha só, começa já a matar um pouco os patógenos, começa a fazer defesa. Então não tem mais um macrófago ali só comendo ali, tem também o mastócito dando uns tiros ali, né? Mas isso não é o suficiente. Tem uma cacetada de patógeno, olha quanto micróbio tem ali, pessoal. Então essas citocinas, IL-6, IL-8, o que a IL-8 vai fazer? Olha só, TNF, IL-1 e IL-6 vai começar a dilatar as veias para poder receber o quê? Leucócito. Qual é o leucócito que vem? Quando eu falo leucócito, são todas as células de defesa, células brancas. Tudo isso aí é leucócito. Então vem um tipo de leucócito chamado neutrófilo. O neutrófilo não estava ali no tecido, ele está no sangue, tá? Então, na hora que você tem citocina, TNF, L1 e L6, você começa a dilatar ali vaso sanguíneo, vira uma esponja e começa a entrar ali neutrófilo. A gente tem uma quantidade absurda de neutrófilo no sangue. Você toda noite, se você dorme às 8 horas do dia, você vai produzir neutrófilo. Mas se você não dorme, você não produz. E o neutrófilo não vive muito, pessoal. Tem que sempre dormir bem para produzir sempre neutrófilo. Então, ó, atenta aí no seu ciclo de vigília e sono, né? Come bonitinho pra você ter nutriente pra fazer neutrófilo todo dia, porque se você não come, fica só na panqueca e na pizza e no churrasquinho. Come de tudo, poxa. Você precisa de nutriente para formar todos os componentes das células e poder ter neutrófilo. Olha, neutrófilo é a célula mais abundante do sangue. Você precisa do neutrófilo vir aqui, ó, pra fazer o quê? Ele vai começar a comer uma quantidade absurda de patógeno ali. Então, se você quer ter imunidade contra os processos iniciais de infecção, se você tem uma carga de vírus muito baixa ali, né, neutrófilo já vem, já começa a dar conta, é capaz que nem infecte. Você incuba por um tempo, mas não desenvolve a doença. Você não desenvolve a doença. Então, o neutrófilo é muito importante. Você precisa de neutrófilo ali para poder fagocitar e comer todos esses vírus. Olha que bonitinho, ele vai comendo. Mas, pessoal, o vírus é muito esperto. Ele viu que tem agora, olha, tem um monte de coisa lá neutralizando, batendo nele. Ele vai se esconder aonde? Nas nossas células normais. E as nossas células normais com doentinhas, ó. Tá até em verde com essa cara triste aí. Por quê? Ele usa as nossas células normais como fábrica para poder fazer mais vírus. Você tá matando lá, tá mastócito dando tiro lá em patógeno, tá o macrófago comendo adoidado, vem o neutrófilo ali para acabar com o carnaval. O vírus entra na fábrica e vai fazer mais vírus. Pô, assim não dá. Vira uma bagunça, vira a casa do Noca. Aí o que acontece? Agora você tem que lidar não apenas com o vírus, você tem que lidar com a fábrica do vírus. Quem é a fábrica do vírus? É a nossa célula normal condenada ali. Você não tem como recuperar aquela célula condenada. Tá condenada, tá infectada, tá com vírus dentro. Vai tirar o vírus de dentro? Não vai tirar o vírus de dentro. Você tem que quebrar a fábrica. Você tem que detonar essa fábrica. Você tem que destruir, tem que acabar com a luz da fábrica. Você tem que acabar com a produção. Vem uma célula muito importante aqui, que a gente vai discutir depois numa outra aula, chamada natural killer. Ela não depende muito desse negócio de pump do patógeno, ela não tem receptor para isso. Por quê, pessoal? Porque a especialidade dela não é matar patógeno, ela mata a célula que está infectada com o patógeno. Então ela tem sensores e receptores que detectam quando a célula está doente, quando a célula virou lá a hospedeira do vírus. Aí ela tem um sensor para isso. E ela vai começar a dar tiro na célula, pessoal, para destruir a célula. Aí libera os vírus, vai os neutrófilos e come os vírus. Olha que bonito. Mas, pessoal, a gente não tem tanta célula natural killer assim, tá? Essas células natural killers, elas estão em várias partes do corpo. Tem tecidos que tem muita célula natural killer. Por exemplo, o fígado. O fígado está cheio. Mas tem outros locais do corpo que a gente não tem tanto, né? Então, o vírus acaba infectando outras células, ó.
ele escapa, vai infectar, vai crescer, vai fazer mais fábrica. Aí entra, pessoal, a inteligência da imunidade inata, a segunda parte, tá? Lembra que o prêmio Nobel foi dividido em duas partes? A primeira parte precisa do receptor para ter todo esse carnaval funcionando. Mas a segunda parte do prêmio Nobel vem para essa situação aqui, ó, que o vírus está escapando e está formando mais vírus. Vem para a descoberta de uma célula detetive. Pum! Célula dendrítica. Detetive dendrítica. Ela tá ali não para fazer a matança. Ela não tá ali para dar tiro, ela não tá ali para comer, não. Célula dendrítica tá ali para pegar um tequinho do vírus e vai estudar. Ela vai olhar para esse vírus. Ela vai pegar o vírus, vai recortar uns pedacinhos ali, vai olhar na lupa, fala, nossa, aqui, que é esse negócio aqui? Pera, tá muito barulho aqui, tá muita zona. Deixa eu ir embora daqui. A célula dendrítica sai desse lugar, pega os pedacinhos do vírus e vai embora. Ela não fica ali. Ela precisa se concentrar, entendeu? Tá muito barulho ali, tá muito tiro, muita explosão. Sabe? Tem muito míssil, torpedo estourando ali. Não, ela vai para um lugar. Ela vai para o quartel-general. A gente tem mais de 800 desses quartéis generais no nosso corpo, ó, ligado em tudo quanto é tecido e órgão. São chamados linfonodos, tá? Tem vários. Ela vai lá, pessoal, nesses... separado de tudo. A biblioteca, a gente fala biblioteca, não vamos chamar de quartel-general. Tá quieto ali. Ela pega o vírus, começa a olhar assim na lupa, fala assim, ó, eu tô aqui no quartel-general e tá cheio de soldado ali. Meu soldado tá dormindo. Os soldados estão lá, sabe? Estão quietos. Não sabe o que tá acontecendo. A célula dendrítica fala, ó, tem esse patógeno lá, fazendo um carnaval lá no tecido. Vamos... Quem que topa lutar contra esses patógenos aqui? Aí vai ter os soldados que querem e os que não querem. Pior que é assim que funciona. Tá? Tem os que estão lá preparados para lutar contra isso. Tem outros que falam assim, ó, isso aí não é para mim não, tá? Eu fico aqui. A célula dendrítica vai encontrar os soldados certinhos lá nos quartéis generais, os linfócitos perfeitos para poder lutar contra esse tipo de patógeno. Tá? E quando ela encontra esses linfócitos, ela mostra o patógeno, ela mostra fragmentos desse vírus com essa mãozinha que ela chama de MHC, tá? A gente vai ter uma aula para estudar só sobre o MHC. Que ela vai pegar esse fragmento, esse patógeno, e vai mostrar para o soldado. Olha só, literalmente é isso que acontece. É uma molécula chamada MHC, a mão da célula dendrítica, segurando um pedaço do patógeno. Fala, eu estudei. É isso que você tem que lutar. Você tem que lutar contra isso. Literalmente mostra para o patógeno o negócio aqui, ó, você luta contra isso. O linfócito T vai olhar aquilo, vai segurar aquilo, vai começar a expressar um monte de molécula de ativação, ele vai começar a crescer, ele começa a duplicar, ele forma clones. Star Wars o negócio aqui, forma um exército de clones. E eles vão em massa lá pro tecido para poder detonar as fábricas. Vai ter lá ainda os linfócitos, os patógenos tentando invadir tecido, mas nessa altura tem um tipo de linfócito chamado linfócito B, que também está vindo lá do quartel-general, que vai produzir anticorpo. Ele vai lá para ajudar lá os macrófagos, os mastócitos, neutrófilos, para neutralizar os vírus que estão solúveis, que estão na parte de fora. O anticorpo vem neutralizando de tudo ali, né? É lindo isso. E aí o linfócito T, ele vai detonar as fábricas, as células que estão infectadas. Tá bom, pessoal? Então isso é o prêmio Nobel, tá? Não apenas o comecinho da resposta da imunidade inata, mas também a descoberta da célula dendrítica que leva a informação lá no linfonodo, né, para poder ativar os linfócitos. Por isso que virou prêmio Nobel esse negócio todo, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Não é fácil resposta imunológica, não é fácil imunologia. No canal de revisão de ciências médicas é fácil. Aqui vocês aprendem, né? Então, tendo dúvidas, pessoal, não se esqueçam de usarem os comentários, escrevam ali, tá? Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, compartilhem. Sabe que isso daí é o que ajuda o canal a crescer, né? Eu posso vir aqui todo dia fazer vídeo para vocês. Eu vou acelerar essas aulas.
Eu vou dar aula de... Pessoal, doutorado em imunologia e microbiologia. Eu já dei aula de biologia celular, molecular, patologia, fisiologia, imunologia. Eu posso dar um curso de tudo que vocês quiserem aqui, tá? Tudo na área médica, nessa área de biomedicina, tá? Basta o canal crescer. Me ajudem com isso, né? Eu peço, se vocês quiserem mesmo, simples, compartilhem, deem o like, comentem. Vamos criar tráfego aqui, vamos criar sinalização aqui, receptor com sinal. Vocês estão ligados, né? Pessoal, a aula de hoje foi bem simples, né? Mas tem muito conteúdo aqui que a gente vai dissecar depois nas aulas seguintes. Só para vocês terem uma ideia, né? Esqueci de falar isso. Desde do processo do início ali, né, do reconhecimento do patógeno até a ativação da resposta adaptativa que vem lá dos linfócitos, demora de 5 a 7 dias, pessoal. Demora para você amplificar os soldados lá nos quartéis generais. 5 a 7 dias, você vai ficar todo aquele tempo ali com a imunidade inata causando todos os sintomas da imunidade inata. Quais são os sintomas da imunidade inata, pessoal? Muco. Isso aí não é linfócito que produz muco, tá? São as células lá da imunidade inata produzindo muco. Você fica 2, 3, 4 dias lá com aquele muco, aquela coisa lá no nariz lá. Por quê? Você está esperando os linfonodos produzirem os soldados, pessoal. Enquanto você não tem linfonodo produzindo soldado, ou enquanto está produzindo, na verdade, suas células lá estão produzindo muco, você está liberando lá, está entrando o macrófago, está reconhecendo pump de patógeno, está liberando citocina, tá inflamando, você fica com aquela dor ali, dor de garganta, fica tudo inflamado, porque a garganta, os endotélios dilatam, começa a entrar neutrófilo, tá fazendo fagocitose, tá liberando citocina, aquela dor, pessoal, é porque inflama e pressiona os nervos, fica aquela sensação de queimação, tá liberando essas citocinas. Essas citocinas, muitas delas vão pro cérebro, lá no hipotálamo, cai na corrente sanguínea, IL-6, IL-1, cai na corrente sanguínea, vai para o hipotálamo, ativa a prostaglandina E, pessoal, via proteína COX, prostaglandina E, e isso vai dar uma série de ativações do sistema nervoso para poder aumentar a temperatura do corpo. Tá? A prostaglandina ativa lá, aumento de temperatura do corporal, você começa a ter calafrio. Por que calafrio? Porque o seu músculo tem movimento involuntário, começa a ter movimento involuntário para poder... Você sabe, quanto maior o movimento das moléculas, quanto maior a velocidade do movimento das moléculas, você aumenta a temperatura. A temperatura é a escala que mede a intensidade de movimento molecular. O cérebro humano, os músculos se moverem rapidamente com movimento involuntário, isso aumenta a temperatura, pessoal. Né? Isso é lindo. Por que aumenta a temperatura? Porque algumas reações químicas só acontecem a uma certa temperatura. Principalmente as reações químicas que vão acontecer quando os linfócitos chegarem lá no carnaval para matar a fábrica. Linfócito, para liberar as balas deles, as balas de revólver deles, só consegue produzir bala de revólver em temperatura alta. Por isso que você aumenta a temperatura. Então todo esse processo é lindo, pessoal. Funciona para preparar a resposta adaptativa que vai ser formada depois de 5, 7 dias. Mas é por isso que você fica lá com dor no começo, com febre, com muco, essas coisas. Porque você está ainda tentando, esperando virar a imunidade adaptativa para poder rapidamente chegar lá e acabar com a parada. Aí você começa a melhorar. A febre baixou, tô sentindo menos dor. Aquele muco já não está tão líquido, ele está mais concentrado porque você parou de produzir muco. Então o muco vai secando. Você respira, vai secando, vai condensando aquela coisa, né? Aí você começa a eliminar todos os patógenos lá, vem com sangue, vem com tudo. Que nojeira. Né? Mas é lindo isso, é lindo, é assim que funciona a imunidade, pessoal, tá? Imunidade inata, então esse conteúdo de aula aqui foi um conteúdo bem denso, né? Mas assim, de uma forma ilustrativa para vocês entenderem como funciona a imunidade inata em conexão com a adaptativa e quais são os processos bioquímicos moleculares nessa intersecção. Joinha, não esqueça de dar o like, compartilhar, ativar o sininho para ajudar o canal. E vamos partir para as próximas aulas, a gente vai mergulhar mais a fundo nesses processos de sinalização, estudar mais receptores, quais são as citocinas, os tipos de células, como é que elas funcionam durante todo esse processo. Beleza? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se vocês gostaram dessa aula, darem um like. Vocês me ajudam a crescer o canal, eu adoro ensinar, pessoal. Eu dou aula de imunologia, mas também dou aula de biologia celular aqui na faculdade de medicina, dou aula de biologia molecular,
fisiologia, farmacologia, epidemiologia, tá? Eu posso trazer todo esse conteúdo mastigado para vocês de uma forma. Vocês vão fazer curso de medicina aqui no meu canal, tá? Ou pelo menos biomedicina. Eu não dou todos os cursos de medicina, mas muito conteúdo de biomed e de medicina vocês vão aprender aqui no canal, se vocês me ajudarem a crescer o canal. Tenho o maior prazer, eu adoro ensinar e permitam que eu ensine a vocês. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.